Na Argentina, manifestantes foram às ruas protestar contra o pacote de medidas econômicas anunciado pelo presidente Javier Milei. Entre essas medidas estão privatizações, demissões no serviço público e reformas trabalhistas que incomodaram os sindicalistas. Os detalhes direto de Buenos Aires com a repórter Luciana Tadeu. O protesto foi convocado pelas principais centrais sindicais da Argentina e contou com a adesão de movimentos peronistas e de esquerda. A Confederação Geral do Trabalho, histórica União Sindical, apresentou à Justiça um recurso contra o mega decreto assinado por Milei. O decreto reforma ou elimina cerca de 300 leis, desregulando diversos setores da economia, permitindo a privatização de empresas e alterando a legislação trabalhista. Os sindicalistas pedem que a Justiça declare a inconstitucionalidade do decreto, que chamam de atropelo irracional de um dos poderes do Estado. O recurso dos sindicalistas foi rejeitado pela Justiça e precisará ser reapresentado, já que o decreto somente entra em vigor na próxima sexta-feira. A manifestação, que segundo os sindicatos reuniu cerca de 30 mil pessoas, foi pacífica, mas acabou em confusão quando os manifestantes deixaram a praça diante do Palácio de Justiça. Esse argentino afirma que protestava com um grupo pacificamente quando a polícia começou a empurrar pessoas com escudos. Estávamos manifestándonos pacificamente e de repente a polícia começou a empurrar e começou a tirarnos ao piso com os escudos assim, nós não estávamos fazendo nada. Ao todo, 7 manifestantes foram presos por, segundo a polícia, atentado e resistência contra a autoridade. 3 já foram liberados. Um policial foi atropelado por um ônibus do sistema público de transporte e acabou hospitalizado. Depois dos incidentes, um grande efetivo policial permaneceu aqui no centro da capital argentina para evitar novos bloqueios de rua, seguindo o protocolo estabelecido pelo novo governo. Milei disse que convocará um plebiscito caso o decreto acabe rejeitado pelo Congresso e que pedirá explicação aos legisladores sobre por que atuam, segundo ele, contra a população. De uma avaliação rápida, tanto do Daniel Richtner, que já foi correspondente em Buenos Aires, quanto Thaís Herédia, que também esteve lá no primeiro turno. Você foi no primeiro turno, né, Thaís? Foi no primeiro turno. Do quanto vocês consideram esses protestos significativos e precoces? Porque Milei tomou posse dia 10 de dezembro, hoje dia 27, a gente está falando de nem 20 dias de governo e já teram este volume de manifestações. Na avaliação de vocês, está mais rápido do que se esperava? Quem quer começar? Daniel começa. Yuri, Thaís, eu sinceramente acho que para a magnitude que se espera de protestos convocados por instituições muito consolidadas na Argentina, como o sindicalismo peronista e a CGT, Confederação Geral dos Trabalhadores, as manifestações decepcionaram um pouco no sentido de conseguir aglomerar muita gente ali na porta da sede da Suprema Corte, porque a primeira ação contra o mega decreto anunciado por Javier Milei na semana passada foi acatada pelo tribunal, para análise do tribunal, e a Suprema Corte ainda precisa se pronunciar, mas a ação já está tramitando, ela foi aceita. Então, assim, as manifestações não reuniram muita gente, mas é preciso ponderar também que estamos na última semana do ano, os argentinos ricos estão em Punta del Este, os argentinos menos abastados provavelmente estão em Mar del Plata, isso tudo desmobiliza. Acho que tem um teste de fogo ali do governo Milei que provavelmente vai se ver em fevereiro, em março, porque a gente tem na virada do ano o desmame ali quase completo dos subsídios para uma série de serviços. Então, distribuidoras de gás pediram hoje, por exemplo, reajuste de 500%. O gás para calefação é absolutamente essencial no inverno argentino, principalmente ao sul. Transporte público, a tarifa do metrô em Buenos Aires, que é o equivalente a 60 centavos de real, vai ali para a faixa de R$3, R$4. Então, vai certamente haver um momento, talvez em fevereiro, em março, em que, com a inflação se acelerando e com salários estagnados, a população talvez vá para as ruas de forma mais forte, porque a insatisfação tende a aumentar.
Eu acho que o Daniel faz essa leitura, assim, primeiro é uma frustração, porque nós estamos acostumados a acompanhar os protestos na Argentina e eles são muito volumosos, não aconteceram, né? Talvez não tenha dado tempo e talvez haja é preciso um tempo, inclusive para o apoiador do Milei, entender exatamente qual vai ser o efeito da radicalização que ele assumiu na condução da economia, porque a única experiência que eles tiveram minimamente parecida com uma correção do que vem sendo feito no país há décadas foi com Maurício Macri. E ainda assim não foi tão violento, não foi tão radical. Exatamente. Começou menos radical e adotou um tom ainda mais gradualista e foi isso que acabou tirando dele o poder de lidar com a crise, né? E tudo voltou para o pior lugar. Então, o tempo, primeiro, de compreensão dos efeitos, depois de assimilação dos efeitos, né? Acho que são duas coisas diferentes. Primeiro, compreende-se exatamente o que é o sujeito. O cara manda num único papel, 1000 e tantos artigos, acho que o Daniel vai falar disso. Então, acho que tem tempo de compreensão e de assimilação para aí sim a gente testar o que será das manifestações. Bom, Rittner, você que se debruçou sobre esse calhamaço de medidas, explica para a gente, então, ou destaca para a gente as principais dessas medidas. Porque é um leque de medidas que pega de tudo, né? Vamos lá. Milei toma posse no dia 10 de dezembro. No dia 11, o ministro da Economia vai a público anunciar as primeiras medidas. Na semana passada, Milei anunciou o seu mega decreto ali com uma série de medidas que tem vigência imediata, uma coisa similar a medidas provisórias no Brasil. E hoje, em pleno dia ali de manifestações, ele dobra a aposta e manda um projeto de lei com mais de 600 artigos, 300 e tantas páginas, com medidas muito diversas. É um catálogo muito variado de medidas e aí foi por projeto de lei. O Congresso vai se debruçar sobre essa lei ônibus. Por que lei ônibus? Porque cabe de tudo ali no projeto, ele está levando um monte de coisa junto. Por exemplo, selecionamos só 6 pontos. Privatização de 41 estatais. Estamos falando de Correios, Companhia Federal de Água e Esgoto, a AISA, Banco de la Nación, que é o equivalente ao Banco do Brasil na Argentina, e Aerolíneas Argentinas, uma estatal, uma companhia aérea que suga cerca de $1 bilhão por ano ali do Tesouro Argentino. Imposto sobre exportações, isso já é uma característica da economia argentina desde o governo Cristina, na primeira década dos anos 2000, mas agora passa a valer para todos os setores. Uma medida de repatriação de capitais. Os argentinos guardam muito dinheiro no exterior, também tem uma previsão ali de repatriação de capitais ali com alíquotas benéficas, né? E superpoderes econômicos. O que significa isso? Milei pede o reconhecimento de emergência fiscal, tributária, previdenciária, sanitária, uma série de assuntos. Se isso for aprovado, ele poderá governar por decreto até dezembro de 2025. E duas medidas ali que são interessantes: acaba com a permissão para protestar, basicamente implementando até 6 anos de prisão para quem coordenar manifestações e uma permissão para disparar. Isso é basicamente o excludente de responsabilidade que já foi apregoado aqui para polícias do Brasil, naquele pacote, inclusive, de segurança pública do governo Jair Bolsonaro em 2019. Exposto a alguma ameaça, o policial pode responder com um tiro sem que seja responsabilizado por isso. Essas são algumas das medidas, só algumas, desse mega projeto de Javier Milei hoje ao Congresso. O cara acabou de ser eleito e está pedindo para ter liberdade para fazer o que quiser até dezembro de 2025. Então, não sei se ele vai conseguir isso tudo, não. Pois é. Isso me lembrou, sabe quem, gente? Quem tentava governar por superpoderes? Hugo Chávez e agora Nicolás Maduro na Venezuela. Acho que isso diz muito ali do espírito que mobiliza, né? Ainda que num espectro ideológico e num olhar econômico completamente diferente, mas acaba tendo um viés ali de que quem quer solucionar a todo custo, mas não é assim que democracia funciona. Não, e a desregulamentação que ele está propondo na economia tem impactos assim fortíssimos, né, de precificação,
a coisa do reajuste do transporte ou da energia e tal, isso o argentino já até esperava, porque o Milei disse que ia fazer, só não imaginava qual seria o tamanho da conta que ia chegar, né? Então, por isso que eu falei da coisa da assimilação, porque ele está fazendo isso com uma mão e, para os mais pobres, ele está aumentando o repasse de recursos. Então, qual vai ser o ponto de equilíbrio ou desequilíbrio que ele vai encontrar o eleitor dele daqui a 2 meses? E como a classe política, né, o Congresso argentino vai reagir, porque, só para a gente encerrar, Daniel, este pacote, essa lei ônibus de hoje, ela precisa de crivo do Congresso, né? Essa é por projeto de lei. O mega decreto da semana passada tem vigência imediata, mas o Congresso Nacional, Câmara e Senado precisam aprovar. Não tem uma data de validade, ao contrário das medidas provisórias no Brasil, que tem até 120 dias, mas nunca o Congresso argentino revogou ou desaprovou uma medida, um DNU, um decreto de necessidade de urgência do presidente da República. Importante lembrar, Yuri, com isso eu encerro, que Javier Milei assumiu em 10 de dezembro, sem fazer um discurso para o Congresso Nacional, desceu a escadinha e fez o seu discurso dirigindo-se à população e dando as costas para o Congresso. Foi um simbolismo devidamente anotado por boa parte dos parlamentares. Sem dúvida alguma, o político não esquece isso.